Adorando ao Senhor com muita alegria. Quero convidar pastor Arquilau Oliveira dos Santos, que estará trazendo o conselho de Deus às nossas vidas nesta noite. Mensageiro do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aproveitar que os senhores e senhoras estão em pé, vamos fazer a leitura bíblica. Convido para abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, a parábola do fariseu e do publicano. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo numa versão talvez diferente da sua, a nova atualizada de Almeida. Diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Até aqui. Poder sentar, muito obrigado. Se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Estaremos meditando nesses minutos restantes do nosso culto desta noite sobre a parábola do fariseu e do publicano, um texto por demais conhecido, não só de nós que servimos a Deus, mas também de muitas pessoas que são admiradoras da Bíblia, que são admiradoras do Evangelho e da história que Jesus deixou registrada nesses Evangelhos. E nós temos a oportunidade de, mais uma vez, rever esse texto, e os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo e ouvindo pelo rádio também poderão acompanhar essa meditação sobre esse episódio que, na verdade, é contado através de parábola, quando Jesus estava diante de uma plateia e ele então conta mais uma de suas parábolas. Nós sabemos que Jesus usava muito parábolas, ele usava muito essa figura de linguagem que leva a pessoa que está ouvindo a fazer uma relação de algo que ela tem mais familiaridade, com aquilo que se quer apregoar, que se quer ensinar. Então ele usou exatamente 2 figuras que eram muito comuns e que tinham um certo destaque, ainda que em polos opostos, nos seus dias. E ele então conta uma parábola falando sobre 2 homens que sobem ao templo. E o destaque é exatamente para as características dessas pessoas, para a forma como eles eram conhecidos. E Jesus fala: 2 homens subiram ao templo. 2 homens subiram ao templo, versículo 10, para orar. 2 homens com o mesmo propósito, em o mesmo lugar, mas com comportamentos totalmente diferentes. 2 homens com o mesmo propósito, mas com origens que pertenciam a grupos totalmente diferentes. E Jesus fala: um era fariseu e o outro era publicano. Como nós conhecemos a história bíblica, nós já temos aquela noção da diferença que havia entre um fariseu e um publicano. Não era um fariseu e um escriba, não era um fariseu e um saduceu,
não eram dois religiosos, mas era um religioso ao extremo e um outro que era totalmente rejeitado pela sociedade judaica na sua época, que era o publicano. O fariseu era muito conhecido, até porque Jesus mostra na sua palavra, em muitos registros, que os fariseus eles faziam questão de serem vistos pelo povo. Até as roupas que eles usavam mostrava quem eles eram. E eles faziam questão de serem reconhecidos e até honrados como fariseu, como príncipe, como doutores da lei, como de fato eram. E eles tinham essa preocupação com a sua autoimagem. Mas o publicano, ele não era um religioso. Ele não era nem sequer aquele que assistia comumente às reuniões. O publicano, ele não era sequer considerado pelos seus irmãos. Porque quando falamos de publicano, nós não falamos de um estrangeiro. Falamos de um judeu também, mas um judeu que de certa forma havia se vendido para trabalhar a serviço do Império Romano para cobrar impostos dos seus irmãos. O publicano era um judeu que estava a serviço de Roma. O publicano era um cobrador de impostos. Nem em nossos dias nós gostamos muito de ser cobrados de impostos. E não é difícil a gente findar transferindo essa nossa insatisfação, às vezes para quem vem cobrar, ou para quem impõe aquela taxa. Agora você imagine ser cobrado por estrangeiros, porque esse imposto não era para o povo judeu. Nós lamentamos que pagamos muitos impostos no Brasil, mas de certa forma, não fosse a corrupção, ele seria revertido para nós. Mas aqui não, o imposto aqui ia para a coroa, ia para Roma. Então os judeus não gostavam dos publicanos, porque eles mesmo sendo judeus, eles chegavam e cobravam o imposto dos seus irmãos para mandar para o César. E segundo a história registra, quando eles chegavam em uma casa para cobrar os impostos, e quando o pai de família não tinha como pagar aquele imposto, eles levavam os bens daquela casa, levavam os móveis, melhor dizendo, levavam a esposa, levavam filhos, levavam o que tinha para pagar o imposto. Não tinha como gostar de um publicano, por causa do seu trabalho. E eles sempre são classificados como pecadores, como pessoas desprezíveis. Mas sempre que a Bíblia nos mostra os publicanos sob o olhar de Jesus, nos mostra pessoas que queriam ser perdoadas. Nos mostra pessoas que se humilhavam diante da presença de Deus. Nós temos vários exemplos. Nós temos um exemplo que todos conhecem, que é o de Zaqueu, era um publicano. E ele nos dá um show de humildade. Ele se humilha literalmente diante de Jesus, sem que Jesus falasse uma palavra. Depois que ele está dentro da sua casa, ele já se derrete todo e diz que vai distribuir os seus bens para os pobres, que vai devolver o que tinha roubado. Esse é mais um publicano que tem destaque na Bíblia. E esse publicano aqui, por ser uma parábola, nós não temos o nome dele. Esse publicano subiu ao templo para orar. E a coincidência é que eles subiram juntos para orar. Um fariseu e um publicano. E Jesus conta a sua parábola. E Jesus fala exatamente o que acontece quando eles chegam dentro do templo. E nós temos aqui mais uma diferença. No versículo 11. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma. O fariseu, o doutor da lei, o príncipe, o homem muito culto dentro da religião judaica, ele fica em pé no templo, e ele está isolado nessa oração, e a sua oração é de si para si mesmo. Na sua versão talvez fala assim, orava consigo mesmo. Era uma oração de si para si mesmo. E a oração dele era a seguinte: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O fariseu, além de falar para si próprio, além de se exaltar, além de se justificar diante de Deus, ele ainda se compara com os demais pecadores e ainda tem a audácia de apontar para o outro que estava do seu lado e diz assim: eu não sou nem sequer como esse publicano, eu não sou um pecador. Como que ele diz: Senhor, quem está aqui é um homem justo, quem está aqui é um homem religioso, não é qualquer um, não é qualquer pecador. Eu jejuo 2 vezes na semana,
Eu dou o dízimo de tudo o que ganho. E assim um fariseu chega diante de Deus em sua oração, arrotando o orgulho, chega diante de Deus, se exaltando, como Jesus fala no final desse texto. Mas o publicano tem uma oração muito mais curta. Essa oração do fariseu aqui, ela tem 35 palavras. É uma bela e grande oração, quando comparada à oração do publicano. O publicano, estando em pé, longe, ele sequer teve a coragem de chegar mais próximo do altar. Ele ficou de longe. Nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Ou tem misericórdia de mim, pecador, como está na versão corrigida. Esta é uma oração curta. É uma oração de alguém que não se sente nada. É uma oração de alguém que se sente humilhado. De alguém que reconhece que a santidade que está diante dela é muito superior. Não dá de comparar com o seu estado de pecador. E aí Jesus vai e conclui a história, dizendo: digo a vocês que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. E nós temos aqui no versículo 14 um trecho que muitas vezes é citado ou recitado de forma equivocada, quando Jesus fala assim: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Talvez você já ouviu muitas vezes alguém dizer: quem é humilhado vai ser exaltado. Aquele que foi exaltado vai ser humilhado. Mas o texto aqui nos mostra: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, e aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Quando nós olhamos para o fariseu e o publicano, nós temos a oportunidade de fazer uma autorreflexão sobre como é a nossa conduta quando nos achegamos diante de Deus, seja no templo, seja no nosso quarto, seja em qualquer momento de nossa oração. Como é que você se achega a Deus quando vai apresentar o seu louvor, a sua adoração, o seu pedido a Ele? Você pode chegar como fariseu, você pode chegar como publicano. E aí você pode pensar: mas eu não sou mais aquele pecador não redimido. Eu hoje sou um pecador redimido. Como que eu devo me chegar diante de Deus? Precisamos atentar para alguns outros exemplos que temos na Bíblia. Esdras, um escriba do Antigo Testamento, que tem um livro que é o seu nome, no capítulo 9 de Esdras, nós temos exatamente um episódio muito interessante. Esdras estava promovendo, sob a direção de Deus, um grande avivamento no povo de Israel, na verdade, nas duas tribos remanescentes que haviam retornado do cativeiro. E Deus estava fazendo maravilhas, Deus estava fazendo milagres. O povo estava retornando, o povo estava reconstruindo a cidade, muros, templo e tal. Mas chegou para Esdras e ele ficou sabendo que o povo de Deus estava se misturando com o povo que não era o povo judeu, quebrando o mandamento de Deus. O povo estava se contaminando com os costumes dos povos que não faziam parte do povo de Deus. E diz a Bíblia em Esdras capítulo 9, que Esdras ficou muito contristado. Ele ficou tão desesperado, ele ficou tão envergonhado dos pecados do seu povo, que diz a Bíblia que Esdras arrancou os cabelos da sua cabeça. Ele se assentou, ele chorou, ele lamentou, ele confessou os pecados do seu povo. Mesmo sendo um homem religioso, mesmo sendo um doutor da lei, como eram os escribas, mas ele se humilha diante de Deus, reconhecendo o seu estado de pecador, mesmo sendo um religioso. Quando nós nos achegamos diante de Deus, nós não podemos alimentar a ilusão de que uma vez que somos salvos, agora nós somos melhores, agora nós não precisamos mais da graça de Deus, agora nós não precisamos mais pedir perdão, agora nós estamos em outro nível.
Não. Nós continuamos sendo necessitados e carentes da graça de Deus, porque esta graça que nos mantém, esta graça que nos sustenta, esta graça que nos impede até mesmo de cair. E é esta mesma graça que nos levanta quando caímos. Mas como religiosos que somos, por mais bem intencionados que somos, nós corremos o risco de nos comportarmos como esse fariseu. E nos considerarmos melhores. Quem sabe você já tenha sido tentado a sentir-se um fariseu durante a sua oração. E aí nós corremos o risco de não sermos justificados por Deus no momento em que nos justificamos a nós mesmos. Porque quando Deus nos justifica, é pela sua graça, não é pelo nosso merecimento. Não é porque dou o dízimo de tudo que ganho. Não é porque jejuo 2 vezes na semana. Não é porque não adultero. Não é porque não roubo. É porque a sua graça nos alcançou. Precisamos ter a consciência de que a graça de Deus, ela nos nivela. E diante de Deus, a nossa diferença é que é ontológica. Nós somos pecadores. Ele é santo. Ele é sempre santo. E nós sempre carentes e necessitados da sua graça. O natural, o que se espera de mim e de você, é que quanto mais nos acheguemos a Deus, mais compreendamos o quanto Ele é santo, o quanto Ele é puro, o quanto Ele é luz, e o quanto nossos erros aparecem quando nos aproximamos desta luz. É como quem está com uma roupa, que está com um pouquinho de sujeira. Algumas manchas, mas elas não são vistas se não estiverem diante da luz. Mas quanto mais ela se aproxima da luz, mais aquelas pequenas manchas vão tomando destaque. Quanto mais nos aproximamos da luz que é o Senhor, quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais conhecemos a Deus, mais reconhecemos o quanto nós precisamos da sua graça. O quanto somos pequenos, o quanto Ele nos tolera, o quanto a sua misericórdia impede que nós sejamos consumidos pela sua ira, como escreveu Jeremias. O fariseu, eles são retratados sempre como murmuradores. No ministério de Jesus, os fariseus e escribas eram exatamente aquela pedra que tanto importunava. E eles apanhavam, eles faziam uma pergunta, Jesus respondia com outra. Eles tentavam Jesus e Jesus sempre os derrotava com palavras, mas eles não desistiam. Porque o objetivo deles era exatamente achar falha no Filho de Deus. O fariseu considerava até mesmo as roupas do publicano como sendo impuras. Os fariseus, eles não falavam com os publicanos, assim como o judeu não falava com os samaritanos. Nós conhecemos uma história também na Bíblia de Simão, o fariseu, quando Jesus estava uma certa vez na sua casa, em uma refeição, a convite de Simão, e chegou uma mulher pecadora, e Simão, dono da casa, que era fariseu, foi o primeiro a ficar julgando a mulher pecadora. Porque essa era uma marca dos fariseus. Mas os publicanos? Os publicanos eram classificados na mesma categoria dos assassinos e ladrões. Para os irmãos terem uma ideia, um judeu, ele não tinha obrigação de falar a verdade para o publicano. O publicano, ele não merecia a verdade das pessoas quando se dirigiam a ele. Os publicanos são retratados na Bíblia, como já falei agora há pouco, como sempre receptivos ao Evangelho. Por aceitarem, por entenderem-se pecadores e por entenderem-se carentes da graça de Deus. E sempre que eles se dirigem a Jesus, é humilhando a si mesmo, humilhando-se a si mesmo. Um cumpridor da lei, estrito da lei, pecador maquiado, era exatamente o fariseu. Ele não deixava de ser pecador. O fato de ele cumprir a lei não tirava dele a qualidade de pecador. Ele continuava sendo humano. Ele continuava sendo descendente de Adão. Ele continuava tendo seu pecado original. Continuava tendo a tendência de pecar. A diferença é que ele era um pecador maquiado. Mas e o publicano? O publicano era um traidor da nação, porque cobrava impostos dos seus irmãos. O publicano era um pecador também, mas era um pecador convicto. Era um pecador consciente, que reconhecia seu estado de pecador.
E ambos ficaram em pé separados um do outro e dos demais adoradores. Por quê? Porque um era o melhor. O fariseu que sentia-se o melhor. E o publicano sentia-se o pior. Eles sequer conseguiam adorar juntos. Como que um melhor e um pior vão conseguir adorar juntos? Como que eu ou você, quando estivermos na casa de Deus, se nos sentirmos o melhor, vamos conseguir adorar junto com o outro, a quem nós taxamos de ser o pior? É por isso que a graça de Deus nos nivela. A graça de Deus, ela pega todos e coloca todos debaixo da mesma sombra, e somente pela graça de Deus, nós podemos nos dirigir a Deus, e podemos ser salvos por Ele. A graça, ela acaba contrariando a lógica. Porque se você for olhar para uma pessoa pecadora, para uma pessoa que cometeu crimes, como costumamos sempre dizer, como foi citado hoje aqui no hino, para uma meretriz como Raabe, para tantas pessoas que acompanharam Jesus em seu ministério, que se dirigiram a Ele. Quando você olha para um pecador, você tem a tendência de julgar a si mesmo e sentir-se melhor do que ele. Quantas vezes vemos, inclusive na igreja, a pessoa às vezes se sente melhor porque ela não comete o que o outro comete. Quando nós nos julgamos, quando nós nos avaliamos, tendo como parâmetro o outro, nós temos a tendência de nos sentirmos melhor. Mas quando nós nos avaliamos, tendo como parâmetro o Senhor, quando nós nos comparamos a Deus, quando olhamos para Ele, para a sua santidade, aí nós reconhecemos que somos pecadores. Nós reconhecemos que se não for sua graça, nós não temos chance nenhuma diante dEle. Quanto mais nos aproximamos da sua luz, mais reconhecemos e nos lembramos de que somos pecadores. E por incrível que pareça, somente o publicano conseguiu fazer isso. Quando ele bate no peito e diz assim: tem misericórdia de mim, pecador. Ele está reconhecendo que Deus é santo. É tão santo, que o melhor que esse homem faça diante de Deus torna-se em trapo de imundícia, como Isaías escreveu. As justiças do homem sem Deus, elas não mudam em nada o seu acesso diante de Deus. A oração do fariseu, como já falamos, uma oração longa e bonita, que se auto-justificava. A oração do publicano, uma oração curta, que pede expiação. Alguma versão vai dizer exatamente assim: aprova-se a mim, Senhor, pecador. Ou seja, aceita aqui a minha oração, mesmo eu sendo pecador. A oração do publicano. Na oração do publicano, ele não ousava sequer levantar os olhos para o céu, e nem as mãos, mas ele pede misericórdia. Ele expressava um pesar mental. E os judeus faziam isso. Quando eles se humilhavam, acabei de citar Esdras, chegou ao ponto de arrancar os cabelos da cabeça. Eles se humilhavam tanto quando eles reconheciam esse seu estado pecador. E o publicano faz isso muito bem. Esdras chegou a envergonhar-se de olhar para o céu por causa do pecado do seu povo. Queridos e queridas, não existe reciprocidade. Não existe reciprocidade vertical de dívidas quando se trata de Deus e o homem. Nós nunca poderemos chegar diante de Deus alegando para Ele o que fizemos para receber dele as suas bênçãos. Ainda que existam teologias hoje que preguem, que ensinem que você precisa dar para Deus e exigir dele de volta. A gente vê cada absurdo nesse sentido. As pessoas negociam com Deus. As pessoas hoje, elas têm a audácia de exigir de Deus. Eu já ouvi um dia desse um pregador, ouvi um trecho, ele chegando ao absurdo de dizer para Deus: Senhor, eu não pedi para ser teu filho, já que tu me adotaste, me dá a minha herança. Chega a ser uma blasfêmia, porque Deus não é obrigado a nos dar nada, nem a salvação Ele é obrigado a nos dar. Ele quis nos dar a salvação através de Jesus, Ele providenciou para nós a salvação de graça, e esta graça nos nivela. Deus não está à altura, nós não estamos à altura de negociar com Deus como o fariseu fez. Mas Deus se apraz quando alguém se humilha diante dele, reconhecendo o seu estado de pecador. Deus nunca será nosso devedor. Nunca seremos credores de Deus.
Nunca seremos credores de Deus, nunca teremos crédito diante de Deus com os nossos próprios méritos, se não for a sua graça para nos sustentar, para nos manter em pé, para nos conceder bênçãos. Queridos e queridas, até a oferta que nós damos, até o dízimo que entregamos para o Senhor, nós o fazemos porque Ele já nos abençoou. Nós entregamos para, nós devolvemos para Ele, porque Ele já nos abençoou. É uma gratidão, é um reconhecimento do seu senhorio. E nós chegamos para Ele e dizemos: Senhor, Tu me deu tanto, e eu estou te entregando aqui uma pequena parte. Mas eu particularmente não me sinto confortável de dizer: Senhor, agora eu quero mais. Eu estou te dando aqui um pouquinho do que Tu me deu, e agora, não. Nós entregamos para Ele porque Ele já nos deu. Porque Ele nos abençoou. Então nós entregamos para Ele, nós louvamos Ele porque Ele nos manteve vivos. Nós adoramos Ele porque Ele nos deu voz, nos deu condições, capacidade para isso. Estamos juntos, então adoramos a Ele. E o louvor que foi cantado foi muito oportuno, porque Ele cresce. E nós sempre vamos diminuir quando reconhecemos a sua grandeza. Glória a Deus. Já caminhando para finalizar. O que salvou exatamente naquela oração o publicano? Teria sido o poder da sua oração? Hoje também nós vemos muitas vezes ser enaltecido o poder da oração, o poder da fé, o poder do orador, o poder da igreja. Mas a nossa sorte é exatamente o poder de Deus. É a graça de Deus. É sempre a graça de Deus. É sempre a graça de Deus. As pessoas normalmente são levadas a agir de forma contrária à sua vontade, mas continuar a busca de Deus com pecadores carentes. E aqui nós conseguimos entender quando Deus fala sobre aquele que é pobre de espírito. É aquele que reconhece a sua carência diante de Deus. Aquele que sempre quer mais. Ele sempre quer mais de Deus. Sempre quer mais de Deus quando se refere à presença de Deus, à graça de Deus, à glória de Deus. Sempre querendo mais, sentindo-se pobre de espírito nesse sentido. Quanto mais nos aproximamos de Deus, da sua luz, mais conhecemos o quanto precisamos ser limpos. O quanto precisamos ser limpos. O religioso tem dificuldade de entender a graça. Entender a graça é difícil quando nós vamos olhar para o lado da justiça. Porque a graça, ela fere o nosso senso de justiça. A graça, ela nos impede de julgar os outros. Como eu e você fomos salvos pela graça, nós não temos direito de julgar os outros. A graça, ela nos impede de julgar os outros, porque ela fere esse senso de justiça. Como eu já falei várias vezes, a graça, ela nos nivela ao nível do outro. E diante de Deus não tem melhores nem piores. Tem humilhados, tem carentes de salvação. A declaração de justificado, o publicano, Jesus fala, o publicano, subiu, aliás, desceu, justificado. Justificar um publicano, isso importunaria os ouvintes, os ouvidos de cada pessoa, qualquer pessoa, mas um publicano, depois de tudo que fez, agora poder dizer que foi justificado, isso é algo fora de lógica. Você olhar para um pecador, às vezes até que você conheceu antes, e ele agora está entre os príncipes, como está lá no Salmo 113, entre os príncipes, salvo, igual a você. É uma coisa fora de lógica. Se você olhar pela lógica, mas não, tudo bem, esse aqui é melhorzinho, tudo bem ser salvo, mas aquele, mas é aí que a graça opera, justificado então torna-se absolvido, é um culpado perdoado, que para Deus é como se nunca houvesse pecado. Ele fala sobre Davi, e usa esse termo, Davi, meu servo, nunca pecou. Depois que ele é perdoado, é como se nunca houvesse pecado. Um discípulo de Jesus adquire uma percepção profunda do quanto estamos distante de Deus. Isaías entendeu isso. Isaías capítulo 6. Pedro entendeu isso. Primeiro encontro de Jesus com Pedro. Pedro disse, Senhor, eu não sou digno que o Senhor fique aqui no meu barco. Não dá para a gente ficar perto, o Senhor é santo, eu sou pecador. Paulo entendeu isso, quando no caminho de Damasco teve um encontro com Jesus.
Quem tem uma experiência com Jesus não se conforma com o que é. Quer parecer-se com o mestre. É diferente de um prosélito. O prosélito, ele muda de religião. Ele passa a ser um religioso diferente. Mas o discípulo de Jesus, ele muda de vida. Ele nasce de novo. E é isso que se propõe o Evangelho de Cristo. Não a mudança de religião, mas a um novo nascimento. A uma mudança de vida, que só é possível sob a graça de Deus. E para encerrar, irmãos, quem teve uma experiência com Deus, a partir de Jesus, sabe que vive no limite das suas impossibilidades. E por isso, vive de joelhos. Quem teve uma experiência com Deus a partir de Jesus, sabe que vive no limite das suas impossibilidades. E por isso, vive de joelhos. É uma frase de Ed Renekiewicz. Que Deus nos abençoe mediante a sua palavra e que nós aprendamos a nos considerar diante de Deus sempre carentes da sua graça e nunca merecedores. Sempre carentes e nunca merecedores. Que Deus abençoe. Amém. Vamos fazer uma oração. Quero convidar a igreja em pé para orarmos. Se tiver alguém que queira fazer um concerto com Deus, seja aqui em nosso meio, ou você que está assistindo a esse culto, você que está ouvindo, você não precisa fazer nenhum ritual difícil, você não precisa fazer nenhuma simpatia, basta você confessar que quer aceitar Jesus. Para ser salvo por Jesus não existe ritual complicado. Para receber a presença de Deus na sua vida não precisa ritual complicado. Basta você fazer como muitos fizeram nos evangelhos. Basta você reconhecer o seu estado de pecador e dizer para Jesus: eu te aceito como meu Salvador. Eu quero que o Senhor more comigo. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu reconheço que nunca vou conseguir salvar-me a mim mesmo. Eu reconheço que a minha justiça, por melhorzinho que eu seja, eu nunca conseguirei te agradar o suficiente para alcançar a salvação. Mas assim como aquele publicano, você pode dizer para Deus: tem misericórdia de mim, que sou pecador. E é nesse sentido que vamos orar a Deus. Nós temos uma pessoa aqui à frente, fazendo concerto com Deus. Se tiver mais alguém, pode vir à frente. E repito, você que está assistindo ou ouvindo nesse momento esse culto, a nossa oração também será por você. Oremos a Deus apresentando este jovem senhor que está aqui na frente e quem porventura também esteja nesse momento assistindo ou ouvindo, que esteja entregando a sua vida a Cristo. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Filho que veio morrer por nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou. Esta graça que nos nivela, Senhor Deus. Esta graça que não nos deixa julgar os outros. Esta graça, Senhor Deus, que nos leva a nos conscientizar de que somos pecadores carentes de Ti. Senhor, te apresentamos nesse momento esse irmão que está aqui à frente, fazendo um concerto contigo. Tu conheces a sua vida, Senhor Deus. Tu conheces em cada detalhe, Senhor. Tu sabes das suas necessidades. Ele precisa nesse momento, Senhor Deus, que a Tua graça o alcance. Precisa do Teu perdão dos pecados, Senhor Deus. Precisa que o Teu sangue, Jesus, o lave de todo pecado. Te apresentamos também, Senhor Deus, qualquer pessoa que esteja ouvindo ou assistindo nesse momento esse culto. Pai Celestial, que a Tua graça alcance, Senhor Deus, cada pessoa que nesse momento reconheça a carência da Tua graça e do Teu perdão, e escreve o Seu nome no livro da vida, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus, na vida dessas pessoas e na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.